na luta, é pra valer. Nessa arrancada só vai dar eu e você. Estou na luta, sou CTB. A mudança é agora, só depende de você. Vamos começar a mesa. Primeiro quero dar mais uma vez, boa tarde. Mais uma vez, porque eu... Boa tarde a todos e todas. A todos e todas. Quero dar mais uma vez uma boa-vinda a todos e todas que se encontram aqui. Eu vou pedir para fazer silêncio. Vou dialogar aqui com a minha bancada, que eu sei que está ansiosa para poder tirar essa foto coletiva. Nós vamos tirar essa foto, mas vamos também aqui nos concentrar nessa penúltima mesa, porque é uma mesa também importante para nós. E hoje nós também temos... Depois nós queremos comemorar, né? Confraternizar aqui o nosso encontro. Então, pessoal, depois o pessoal vai vir dar aqui o informe da festa que a gente vai estar organizando, né? Essa mesa vai tratar da discussão. No final desse encontro, nós vamos estar apresentando aqui as resoluções, né, do que foi levantado e apresentado através do nosso Estado. Né? Desde já, eu já quero chamar aqui duas companheiras. É porque eu também estou pescando aqui, viu? Duas companheiras para me ajudar a conduzir aqui os trabalhos. Chamar a companheira Jacira, né? Jacira, vice-presidente da CTB de São Paulo, servidora municipal. Quero chamar aqui Ingrid, secretária de Mulheres, também da CTB de Santa Catarina, para sentar aqui comigo. Eu falei, Ingrid. Ingrid. Aqui comigo. Depois ela vem falar, porque esses nomes também é difícil. Ajuda. Quero aqui chamar também, não para coordenar, mas que nós estamos aqui para prestigiar, que são as nossas vereadoras, né, e prestigiar todas e todas aquelas que também já tiveram nessa condições de vereadoras, de deputadas estaduais, federais, governadoras, vice-governadoras, vice-prefeitas e prefeitas. E aí, em nome de todas essas mulheres, queremos chamar aqui as nossas atuais vereadoras que se encontram aqui, que vieram oriunda dessa luta do movimento sindical, a nossa querida Luciana Tavares, que é vereadora da cidade de Lauro de Freitas. Chamar aqui a nossa querida Mônica, vereadora de Minas Gerais. Cadê a Mônica? Chamar a de Vagília. É porque botou aqui em Minas Gerais. Chamar aqui a nossa vereadora Vilma Assis, que também é vereadora da Bahia de Itabuna, para compor aqui, ó. Fiquem aqui também do meu lado. CTB, a luta é pra valer. CTB, a luta é pra valer. Quero dizer que essa mesa é uma mesa muito importante. Eu quero aqui, desde já, parabenizar todas e todas vocês,
por esse 7º encontro, nesse momento muito importante para nós e fundamental. É um momento de um reencontro, um momento de uma perspectiva diferenciada. Né? Em um momento, eu estava ontem conversando com a nossa secretária atual, a quem eu já quero desde já parabenizar, Kátia Branco, essa pessoa maravilhosa que assumiu essa tarefa, essa responsabilidade em um momento de transição da CTB. Nós que tínhamos acabado de sair de uma pandemia com a nossa companheira Celina, que estava anterior nessa pasta. Então, Kátia, que assume essa responsabilidade e, desde já, faz esse encontro bastante representativo com 17 sindicatos, 17 estados da federação, representando esse conjunto e essa diversidade de mulheres, né, que foi uma mesa anterior aqui a nós, que foi apresentada. Né? Então, também, desde já, eu quero parabenizar todos e todas as mulheres da executiva que esteve aqui, que participaram dessa discussão, em nome da nossa querida, não é a nossa secretária, mas uma pessoa bastante que ajudou e ajudou muito, e é daqui de São Paulo, a Mara, que está ali. E parabenizar também as nossas camaradas, né? A Abigail, a Doquinha, a Ivânia e a Celina, que ontem relatou para a gente essa trajetória, essa luta, e que nos motivou muito, fez com que a gente lembrasse, né, e participasse de um momento de lembrança e de reflexão de vários momentos históricos da nossa luta e a nossa participação no crescimento e na afirmação da Secretaria de Mulheres da CTB. Então, eu acho que é o momento para nós todas nos aplaudirem. Então, vamos nos aplaudir, porque nós merecemos esse momento importante. Porque eu sempre digo e repito, a nossa Secretaria de Mulheres, ela tem um papel tão importante e tão estratégico, né, no nosso amadurecimento e aprendizado da nossa militância, que, se a gente observar, não desmerecendo as outras e não diminuindo o papel de nenhuma secretaria, mas a nossa história, a nossa trajetória, ela tem um papel político, representativo, parecido com as presidências das centrais sindicais. Pela nossa história, nossa trajetória que nós construímos ao longo dessa vida. Isso foi apresentado aqui para nós e hoje também pela manhã, pelo Fórum das Centrais. Então, eu quero aqui dividir com as companheiras, né, nós vamos estar chamando os estados que estão aqui presentes, as secretárias de Estado, nós vamos estar chamando através das representações dos estados, para que a gente possa efetivamente fazer com que a gente possa efetivamente apresentar as nossas demandas, para que a gente possa fazer uma resolução de ação, apresentar no final a nossa companheira Kátia, uma resolução para efetivamente a gente construir ações e luta para esse novo momento que nós vamos estar vivendo agora, nesses 4 anos de mandato na Secretaria da Mulher da CTB Nacional. Então, quero aqui, desde já, dialogar com a Márcia. Nós vamos estar aqui e depois passar aqui para as companheiras que vão estar coordenando junto comigo. Cadê a outra companheira? Está faltando uma. A outra, a menina de Santa Catarina, a Ingrid. Ives. Eu acho que ela não está aqui, porque a gente já chamou. Agora, vamos achar agora. Então,
Nós vamos iniciar agora com as companheiras, né? E as nossas grandes lideranças, antes de abrir para as nossas vereadoras, que elas falando 2 minutos, que eu vou ser rigorosa no tempo, viu, querida? Nós vamos ser rigorosa no tempo. Porque essa mesa ela precisa acelerar, porque eu gosto de dançar, eu gosto de festa, gosto de tomar água mineral, então a gente tem que correr. Cadê os vídeos? Os vídeos que nós vamos estar passando aqui. Espera aí que Márcia me deu essa pesca, gente. Vamos passar, né, a primeiro vídeo da nossa querida Dayana Santos, essa mulher guerrida que fez com que a gente já aprovasse na Câmara dos Deputados o fim da escala 6x1. Vamos ouvir. Queridas companheiras da CTB, aqui quem fala é a deputada federal Dayana Santos. E hoje eu estou aqui com vocês, com o coração transbordando de alegria, porque nós acabamos de conquistar uma vitória histórica, daquelas que fica marcada para sempre na classe trabalhadora brasileira. A Câmara aprovou o fim da escala 6x1 e eu tenho muito orgulho de dizer que essa construção teve como uma das suas bases o PL 67 de 2025, projeto que nós apresentamos defendendo a redução da jornada de trabalho para 40 horas, com 2 folgas na semana e sem redução no salário. Eu agradeço a CTB, agradeço as mulheres da CTB, agradeço a cada dirigente sindical, cada trabalhadora, cada companheira que acreditou nessa luta, tornando essa vitória possível. Porque, na verdade, ninguém faz absolutamente nada sozinho. Essa vitória tem o rosto das mulheres que se organizam nas assembleias, que mobilizam as categorias, que ocupam as ruas, que enfrentam preconceitos e que nunca, absolutamente nunca desistem de lutar. Eu falo especialmente para as mulheres trabalhadoras, porque reduzir essa jornada impacta na vida das mulheres que saem cedo de casa, que trabalham o dia inteiro e que ainda, depois de voltar para casa, cuidam dos seus filhos, da alimentação, da limpeza, dos idosos, cuidam da família. Das mulheres que quase nunca têm tempo para descansar, das mulheres que nunca têm tempo para estudar, das mulheres que quase nunca têm tempo para cuidar de si. Por isso, essa vitória é uma vitória tão importante, porque tempo e qualidade de vida são um direito, e foi exatamente por isso que eu tenho certeza que esta luta ganhou o apoio, o apelo de milhares de brasileiros e brasileiras, porque fala da vida real, fala da vida de quem acorda cedo, que pega um ônibus lotado, que trabalha em pé o dia inteiro, da vida de quem chega em casa exausto e muitas vezes não tem nem energia para o convívio familiar. Hoje, nós celebramos essa grande conquista, esse grande passo depois de 38 anos. E além dessa aprovação, nós precisamos lutar pela aprovação no Senado. E também sabemos que existem muitas outras lutas pela frente. Seguimos defendendo salário igual para trabalho igual. Seguimos defendendo mais mulheres nos espaços de poder. Seguimos combatendo todas as violências, os preconceitos e as desigualdades. Seguimos defendendo um Brasil onde o trabalho seja fonte de dignidade e não de adoecimento. E por isso celebrar essa vitória na Câmara é tão importante. Essa é uma vitória do povo, vitória das mulheres trabalhadoras, vitória do movimento sindical, vitória da CTB, vitória de quem nunca desistiu. E eu tenho certeza que é apenas o começo de muitas conquistas que nós ainda vamos ter juntas, organizadas, mobilizadas e em luta. Receba o meu abraço mais carinhoso, mais afetuoso, além do meu muito obrigado por caminharem ao meu lado, confiando e acreditando no meu trabalho, que é coletivo. Seguimos juntas, porque quando as mulheres trabalhadoras, quando as mulheres avançam, avança a democracia, avança a justiça social, avança o Brasil. Viva a luta das mulheres, viva as mulheres trabalhadoras do Brasil. Um enorme abraço, meus companheiros. É isso, Dayana, que é deputada estadual, federal do Rio Grande do Sul. Quero aqui passar o vídeo da nossa deputada federal da Bahia, a deputada
que garantiu, com a luta da Secretaria de Mulheres da CTB, com a deputada Alice Portugal, a igualdade salarial. Vamos ouvir agora um vídeo da nossa deputada. Olá, companheiras da CTB, nesse 7º encontro das mulheres da CTB. Quero saudar o encontro, dizer que, de fato, a expectativa de toda a nossa militância feminista e do mundo do trabalho, essa militância que eleva crachá, que faz greve, que batalha todo dia para enfrentar as agruras da luta de classes, mulheres das periferias, mulheres das fábricas, mulheres negras, mulheres da batalha cotidiana, da sobrevivência, estão representadas aí. Porque nós sabemos que com a CTB a luta é para valer. A expectativa é que esse encontro organize as mulheres, dê as diretrizes às mulheres trabalhadoras para reelegermos Lula, elegermos nossas chapas nos estados e erguermos a voz na bandeira dos direitos do trabalho, que sem dúvida neste momento estão em alta após a grande vitória de aprovarmos na Câmara o fim da escala 6x1, que nada mais é do que a velha bandeira da diminuição de jornada sem diminuição de salário. Eu estou em viagem pelo interior da Bahia, agendas que eu não tinha condições de remarcar e não estou no encontro, mas vocês sabem, estamos juntas, como sempre estivemos, quando propus o projeto da igualdade salarial entre homens e mulheres, continuo na luta, na batalha contra o feminicídio, presidindo a Comissão de Direitos Humanos e a voz do trabalho, sempre erguida em defesa dos pisos salariais, especialmente das profissões de maioria de mulheres na batalha por um novo tempo em nosso país. Forte abraço, viva a CTB, a luta é para valer. CTB, a luta é para valer. CTB, a luta é para valer. Qual é a próxima? A próxima agora é a nossa deputada estadual daqui de São Paulo, o vídeo de Laicim Brandão. Alô, minha gente querida, é com o coração cheio de orgulho que eu saúdo a abertura deste 7º Encontro Nacional da Mulher Trabalhadora da CTB. Que alegria ver esse plenário lotado no Hotel Világio, aqui na nossa Consolação, reunindo 200 mulheres sindicalistas e lideranças fortes vindas de todos os cantos do nosso Brasil. Mulheres, a luta de vocês é a espinha dorsal deste país. São vocês que seguram a base da nossa economia, que enfrentam a dupla jornada e que, com muita coragem, ocupam os sindicatos para garantir direitos, igualdade e a dignidade para a classe trabalhadora. Que esses dias 29 e 30 de maio sejam de debates profundos, de união e de fortalecimento das nossas bandeiras. Sigam firmes, porque onde tem mulher trabalhadora na luta, a democracia e a justiça social avançam. Um abraço muito carinhoso em cada uma de vocês. Parabéns à direção da CTB por esse encontro histórico e ótimos trabalhos. Um beijo no coração de todas e vamos em frente, sempre com muita dignidade. Viva a mulher trabalhadora! Isso aí. Pronto, foi o nosso último vídeo das nossas deputadas, das nossas parlamentares. Vou passar aqui agora para a Jacira também ajudar aqui a coordenar esse trabalho, chamando as nossas vereadoras para falar 2 minutos. Eu vou marcar o tempo. Boa tarde, pessoal. Sou Jacira Campelo, sou vice-presidente da CTB São Paulo e quero dar boas-vindas novamente à cidade para todas vocês. Vamos chamar, então, quanto tempo mesmo, companheira? 2 minutos para a nossa querida Vilmaci, vereadora de Itabuna, Bahia. Boa tarde,
Meninas, boa tarde a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, reunida, né, trocando essa experiência, essa energia. Já quero, né, nem vou me aprofundar nos debates, mas já parabenizar a CTB aqui, pela nossa secretária de Mulheres. Esse encontro é extremamente importante, sobretudo nessa quadra política que a gente vive, né, que a gente precisa estar se energizando, se alimentando com as nossas experiências, porque muitas vezes a gente está lá no sul da Bahia, que eu sou do interior da Bahia, acha que a gente está sozinho, que as dores que a gente passa só a gente que passa. Quando a gente chega num ambiente desse, a gente compreende que as mulheres, seja onde elas estejam atuando, as dores são as mesmas. Então, nós precisamos estar... Esse momento é extremamente importante, porque nós vamos atravessar um ano de muita dificuldade, mas também depende de nós, da nossa atuação. Porque a vitória desse campo político, nesse agora outubro, depende das mulheres. Nós vamos colocar a nossa digital nesse processo e não vamos permitir o retorno do fascismo, dessa extrema-direita, para que nós possamos sobreviver e seguir avançando. Nós de Itabuna lá, todo mundo dizer para vocês que eu sou fruto desse movimento, fruto da CTB, porque hoje eu estou na condição de vereadora da cidade de Itabuna, a cidade que o PCdoB nunca tinha elegido uma mulher. Eu sou a primeira mulher eleita pelo PCdoB em Itabuna. E, pasme, Itabuna nunca reelegeu uma mulher. Todas que se elegeram, quando tentaram a reeleição, perderam. Mas a gente conseguiu a reeleição em uma votação histórica. Sou hoje a mulher mais votada da história de Itabuna. Nós aumentamos a nossa votação em 3 vezes. E isso foi fruto do movimento de trabalhadores. Este mandato aqui tem a digital de todas as trabalhadoras que nós representamos lá em Itabuna, da mulher do campo, da mulher da cidade, das comerciárias, através de Amanda, aí, que foi uma cabo eleitoral retada dentro da loja para a gente garantir a manutenção desse mandato. Foi as professoras também, que está aqui, Ruth, tem professor, tem servidor público, que eu sou servidora pública municipal. Então, é a unidade dessas forças, a gente conseguiu garantir. Mulheres também da fábrica, texto calçadista, nos ajudaram. Mulheres também da mojeira conseguiram contribuir para que a gente pudesse. Então, a nossa unidade, nós precisamos sair daqui compreendendo isso, que foi já dito aqui, que é um encontro potente, é um encontro que nos encoraja e que desmascara esta narrativa da sociedade que a gente não consegue se unir, que a gente maltrata uma outra, que a gente acaba boicotando uma outra. Essa narrativa é uma narrativa machista que nos afasta e que nos enfraquece. Nós precisamos dar as mãos e seguir unidas, porque a mulher tem que andar em ciranda, em roda, uma ajudando a outra. E eu me emocionei, vários depoimentos que eu ouvi aqui, eu me emocionei, porque a mulher é firme, é de guerra, mas também mulher fraterna, é emoção, ela gosta de acolher. E quando a gente se identifica com as outras vozes, com as outras histórias, a gente tem que se alimentar e se aglutinar para a gente avançar e varrer esse preconceito que tem na nossa sociedade. E essa extrema-direita, foi dito aqui também, nem todas as mulheres conseguem representar a gente, porque esse projeto que a minha deputada colocou, mulheres também votaram contra. Então, nós precisamos compreender qual é a mulher que vai nos representar, porque a nossa pauta é diversa, a nossa pauta, ela é muito excluída, ela é preconceituosa para a sociedade, e nós precisamos compreender, porque a mulher que está nesse espaço de poder, Rosa, nós precisamos, sim, identificar essas pautas e levar essas pautas para o espaço de debate, que é as câmaras de vereadores, é nas assembleias legislativas, é no Senado. Nós precisamos fazer essa integração e levantar as nossas bandeiras tremulando aí nessa política hoje, nessas eleições, e garantir, gente, mais mulheres nos espaços de poder, e os homens progressistas, que nos respeite. Teve depoimentos aqui que nos atravessou, de a gente entender que a gente está nesse processo também, e a gente é aviltada, a gente é atravessada, muitas vezes dentro do sindicato, dentro da central, e nós precisamos construir, sair daqui, Rosa, para finalizar de fato, com essa resolução, construindo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acredita, com as nossas mãos, porque não dá para falar de nós sem a nossa participação. Vamos sim construir com as nossas digitais, com as nossas ideias, com as nossas experiências, para que a gente possa avançar e mudar efetivamente a realidade, porque se muda a realidade é participando, é construindo,
porque ninguém aqui é iluminado. Nós precisamos estar juntas, costurando nessa coxa de retalho, com várias ideias, com várias opiniões, e construir o consenso, e levantar esse consenso e levar para frente, levando melhores condições de vida para as mulheres em todos os cantos, na cidade, no campo e nas águas. Um abraço e viva a luta das mulheres CTBistas. A CTB é uma escola para a gente. Muito obrigada. Obrigado, companheira. Pessoal, calma. Não. Amém. Você inflamou o pessoal, hein, companheira? Que maravilha. Obrigado. O que eu acho engraçado é o seguinte. Eu antes fiz consulta todas, ninguém queria falar. Quando fala 2 minutos, ninguém que eu comprei. Companheiros, vamos prosseguir então. Porém, antes de eu passar para a próxima vereadora, tem um pedido aqui do pessoal da comunicação, imprensa, do nosso visual, que pediu para as companheiras que estão lá atrás, cheguem um pouquinho mais para frente, tem umas cadeiras ali que estão uns buracos, então nas nossas fotos vai ficar aí meio esquisito. É bom chegar aí para frente. Ali, ó, tem lugares aí na frente. Vamos passar então agora para a nossa companheira vereadora Mônica, de Divinópolis. Mônica, vereadora de Divinópolis. Boa tarde, camaradas. Meu nome é Mônica Cardoso, eu sou professora do Simprominas, da cidade de Varginha, sul de Minas Gerais. É uma honra para mim estar aqui com vocês hoje e é uma honra para mim estar ocupando também há apenas 2 meses uma cadeira na Câmara Municipal de Varginha. É a primeira vez que nós temos uma mulher sindicalista, feminista e comunista na Câmara Municipal. Eu sou a única pessoa do campo progressista na Câmara Municipal de Varginha, uma Câmara e uma cidade extremamente conservadora, elitista. E, para a gente, é importantíssimo ocupar esse espaço em que a gente transforma as nossas bandeiras de luta em ação, em política pública, em legislação. E, para além disso tudo, é um lugar que nós temos para ampliar o debate, para que a população tenha acesso ao que nós temos aqui. Eu me sinto fortalecida nesses encontros que nós fazemos, porque aqui eu me encontro com lideranças, eu aprendo com vocês, nós construímos juntas. Mas, na nossa realidade, no dia a dia, muitas vezes as mulheres não sabem isso aqui que a gente vive, não conhecem, não ampliam o debate da interseccionalidade de gênero, de classe e de raça. E é uma oportunidade única que nós temos de ocupar esses espaços e dar as nossas lutas nesses lugares. E esse ano é um ano fundamental para nós. Além da jornada 6x1, que nós estamos nessa luta para combater, para acabar com essa escala 6x1, e nós temos que resistir e continuar, nós temos também o papel importantíssimo de eleger os nossos camaradas comunistas para o Congresso Nacional, de eleger o nosso presidente, reeleger o nosso presidente Lula, um estadista respeitado mundialmente. É nosso dever e nosso papel nas câmaras municipais, no executivo, onde nós estivermos, fazermos essa luta e dar voz para o que é, de fato, representatividade. Não é, como a nossa colega disse, não é qualquer mulher, não é qualquer pessoa. Quem, de fato, nos representa. E é o momento da gente fazer isso, nesses espaços que nós estamos ocupando. Muito obrigada pela oportunidade, em nome da minha querida amiga Kátia Branco, da Mara e da Celina, que são 3 mulheres aguerridas,
que estão à frente desse movimento há muito tempo. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui e eu só consegui chegar nesse lugar, eu só consegui me eleger vereadora, a mulher mais votada da minha cidade, porque eu tive vocês comigo, porque eu tive um sindicato, porque eu tive a nossa central me ajudando a dar visibilidade ao trabalho para chegar onde nós chegamos, todas nós assim, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu valorizo muito todo o investimento que os nossos sindicatos e a nossa central faz em nós para que a gente possa estar ali representando todas as outras mulheres. Muito obrigada. Pessoal, para a gente vai passar aqui para a última Luciana, para a nossa vereadora, né? Mas antes da gente, já vou pedir a Amazonas, quem vai apresentar aqui o trabalho estadual da Amazonas, que já fica aqui na frente, e também a nossa secretária adjunta da Bahia, Marilene, que também já fica aqui para poder apresentar aqui também os trabalhos da Bahia. Vamos prosseguir, então. Agora a nossa companheira Luciana de Lauro de Freitas, Bahia. Agora é você, Lu. Mulher da Bahia é um caso sério, né? A gente achou que o negócio aqui era só Bahia. Mônica, meu amor, te desejo toda a sorte e, assim, toda a força. Conte com o nosso mandato para te ajudar lá. Vilma já é uma professora, não preciso dizer nem isso a Vilma. Eu quero saudar aqui a todas as mulheres desse encontro, dessa central. Quero parabenizar a Márcia, a Kátia, também minha presidenta, que bota para pocar, para lascar lá na Bahia, e todas as mulheres trabalhadoras do Brasil que estão aqui hoje, nesse encontro dessa central. E eu me lembrava, quando a gente começou, eu fui a primeira mulher presidenta do Sindicato de Aeroviárias e Aeroviários da Bahia. Mas é bom salientar que o nosso sindicato ainda não tem carta, e lá se vão 12 anos. Então, não é tão fácil assim para o movimento sindical. Inclusive, a gente tem que se articular com outras forças para tentar conseguir essa carta, Rosinha. Inclusive, eu estava ontem em reunião aqui em São Paulo com o SAESP para tentar nos ajudar nessa carta. Acreditem, a nossa carta está lá, que não sai de jeito nenhum. Mas a gente não deixa de lutar por conta disso. E eu estava ouvindo aqui as falas das meninas, ouvindo Vilma dizer que foi uma mulher que eu acompanhei muito, dobrou a votação lá em Itabuna, ouvindo Mônica dizer que ela hoje foi a mulher mais votada. A gente também sai de Lauro, na Bahia, com a eleição do 3º mandato, com a votação também dobrada. Mas o que me chama a atenção desse negócio é o seguinte: nós, enquanto mulheres trabalhadoras, que a gente vê a pauta do fim da escala 6x1 acontecer, agora a gente vem pautar a questão da economia do cuidado. Mas a economia do cuidado, no nosso ambiente, a gente chama atenção para esse ambiente mais de casa, quando a gente cobra, que a gente é que acompanha no hospital, é que cuida dos nossos e das outras também, dos filhos e filhas de todo mundo, para cuidar de uma criança. Você precisa de uma aldeia, segundo um provérbio africano, tem que cuidar de todo mundo tem que se movimentar para cuidar de uma criança em uma aldeia. Imagine a gente, mulher trabalhadora, para cuidar da vida política, da vida sindical e de outros processos que a gente enfrenta. Mas eu pensei o seguinte: a gente concentra as nossas forças quando a gente acredita. Quando Itabuna acreditou na Bahia que ia dar a Vilma Cia, a maior votação deu. E trabalhou para isso. E as mulheres mostraram força nessa eleição. Agora, quando Mônica vem ocupar como a mulher mais votada, percebe quando a gente quer, Rosa? A gente coloca a mulher no lugar que a gente quer colocar. Inclusive, nós somos a maioria, a mãe da outra parte, mas a gente não ocupa ainda os principais lugares de poder e decisão na sociedade. E a gente não vai romantizar isso. A gente está falando que aqui nessa sala é um ambiente fortalecido, mulheres preparadas da luta de toda a sociedade. Mas não podemos dizer que a gente ocupa todos os espaços. Isso não é verdade. Inclusive na política, ainda masculinizada, e por mais que o campo seja evoluído, que é o campo de esquerda, a gente percebe que ainda não nos querem ver no ambiente que nós podemos ocupar. E quando a gente quer, a gente forma. Está escrito aqui nessa mesa agora, as mulheres que tiveram votações ampliadas, dobradas, porque a gente decidiu colocar energia nessas campanhas. Mas
Lá na Bahia, por exemplo, é horrível para a gente fazer campanha do Senado. Lá tem que fazer campanha de 2 homens brancos. Por que não Alice Portugal não foi senadora na Bahia? Então, eu posso falar isso aqui, sim. Eu vou falar onde? Eu vou falar com o da direita? Vou falar aqui mesmo. Ainda escolhem os ambientes e as mulheres para ocupar. Então, a gente precisa entender que nós, mulheres trabalhadoras, definimos também a política desse país. E nós somos a minoria no Senado, a minoria nas câmaras e a minoria em todos os congressos. Por quê? Se nós somos a maioria da força motriz da sociedade, ainda somos a minoria presidindo nossos sindicatos. Então, a gente precisa saber que força é essa, qual o tamanho dessa força que nós temos e como nós estamos administrando o nosso espaço na sociedade. Quando a gente vê uma mulher parlamentar, a gente vibra. Por quê? Porque somos poucas. Quando a gente vê uma mulher ainda vindo dizer, eu tive a votação ampliada, eu dobrei minha votação, eu fui a mais votada, parece que a gente está falando coisa de outro mundo. Mas os machos saem dos municípios com a votação esplêndida, saem com muito dinheiro para a campanha, né? E a gente tem que saber o seguinte, o que é que a mulher trabalhadora, e quanto mulher dessa central, que muito me orgulha, porque a CTB, eu não vou dizer que é a segunda maior, não, é a maior central, minha irmã. É a maior central, porque a gente sabe da capacidade que essa central tem. E aí eu percebo o quanto que a Dilson consegue articular, juntamente com as mulheres da central, muitos sindicatos que eu converso hoje, eu estou na CTB. Eu aqui fui surpreendida com os colegas de São Paulo, estamos com a CTB. Então ampliou muito. E agora o que a gente precisa nesse cenário do movimento sindical e da central, incluindo aqui o papel das mulheres da central, é que possamos cobrar o nosso espaço, tanto dentro dos sindicatos, também com as mulheres trabalhadoras, nos congressos. Não é fácil, encerrando, digo o seguinte, não é fácil ser mulher com projeto de mulher, tendo que se eleger, reeleger e ampliar, quando a gente sabe que os machos não querem sequer dividir o espaço com a gente. Tampouco dar cadeira para a gente, emprestar a cadeira para a gente sentar. Mas a gente não é otária. Eu estou pré-candidata lá na Bahia e não é para poder cumprir legenda. Eu estou para ganhar essa peste dessa eleição. Vamos avançar. Bora, galera! Vamos. Aê! Vamos lá, vamos lá. Eita! Vou passar aqui agora para a companheira Rosa, para ela dar prosseguimento aqui, chamar as coordenadoras. Pessoal, eu gosto dessa Bahia, porque essa Bahia é agitada. A Bahia gosta de carnaval. Mas vamos fazer com que o encontro ande, que a gente também quer dançar. Chamar aqui a companheira. A metodologia vai ser desse modo. A gente não tem aqui os nomes das mulheres que vão representar aqui os estados. Então, nós vamos chamar por estado. Aí a companheira chega, se apresenta, viu, Nancy? E vamos aqui chamar a companheira do Amazonas. A do Amazonas, depois a Bahia. Não, fica aí embaixo, aguarda. Ela, a secretária está... Hein? Pronto. É a presidenta do Amazonas, a nossa presidenta, isso aí. Mais uma mulher no comando. Eu estou dizendo aqui para as meninas. Pessoal, ó, agora nós vamos ser rígidos no tempo. Okay. É de 3 minutos, no máximo 4, porque são 17 estados aqui presentes. Ok. Eu não vou levar tudo isso não, viu? Porque a Bahia já me representa aqui, né, Bahia? Bem, boa tarde a todos, todas e todos. Eu sou a professora Ana Cristina. Sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, o SINTEAM, e agora estou com essa missão de estar aqui como presidenta da nossa Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Seccional Amazonas. No Amazonas, nós estamos agora com essa gestão com pouco menos de um ano, ainda na sua reestruturação, mas temos para o mês de julho já uma formação, juntando os 2 estados,
Amazonas e Roraima, porque uma das nossas da missão da CTB Amazonas é assessorar os demais estados que não estão ainda com a CTB bem firmada. E nós conseguimos agora, nos últimos 2 meses, o maior sindicato de trabalhadores em educação, que é o Sinter, está vindo para a CTB e nós ganhamos a eleição lá. Então, nós estamos com essa missão de fortalecer a nossa central no norte do país, para que nós possamos crescer ainda mais. A secretária de Mulheres da nossa seccional, ela estava em São Paulo, mas por força de uma outra agenda, ela teve que retornar a Manaus. Mas dizer que a CTB Amazonas muito se orgulha de estar aqui e muito se orgulha de fazer parte disso, porque a CTB Amazonas é a CTB que teve a fundadora, uma das fundadoras da nossa central, nós participamos ativamente. Tem aqui a Raimunda Gomes, que já foi secretária de Comunicação, secretária de Mulheres, é a nossa Doquinha, que muito bem representa o estado do Amazonas nessa luta. E dizer mais, nessa reconstrução, nós não temos que caminhar sozinhos, participar em momentos como esses e ter toda a interação com as demais seccionais e fazer da CTB, como bem disse aqui alguém que me antecedeu, não a segunda, porque pode ser a segunda em questões matemáticas, mas em questões de qualidade ela é e sempre será a primeira. Eu vou colocar esse microfone. Eu vou deixar aqui para poder, só uma outra reformulação que foi chamada aqui. Nós vamos estar chamando o Estado, mas nós estamos fazendo um apelo que venha às secretárias de mulheres estaduais, tá certo? Então, que venham falar. A próxima, depois da Bahia, vai ser o Estado de Ceará. Então, a companheira secretária do Estado de Ceará, que fique aqui, se aproxime aqui já para ter a próxima fala. Companheira Marilene. Três minutos. 3? Me falaram que não era 3, mas vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, mulheres. Que bom, né? Ver essa animação, esse plenário cheio e a gente aqui com essa vontade de fazer diferente, de fazer a diferença e de continuar dizendo com essas vozes potentes que nós somos mais, que nós queremos mais. Então, eu quero já iniciar trazendo aqui a saudação da nossa secretária de Mulheres, a titular da CTB Bahia, Lucimara. Lucimara Assis não pôde estar aqui porque passa por um momento complexo. Ela quebrou o pé num processo, já tem mais de 2 meses aí na luta para se restabelecer. Infelizmente, não foi liberada para estar aqui. Mas eu me organizei e vou seguir meu roteiro. Primeiro, eu quero saudar as mulheres da Bahia, que é a 2ª maior delegação deste encontro. Deu o que fazer. Muito obrigada por responder a esse chamado da nossa central. Vocês me representam, cada um e cada uma, com todo o meu carinho. Então, eu vou aqui rapidinho. A CTB Bahia compreende que derrotar o projeto de extrema-direita em 2006 exige fortalecer a organização das mulheres trabalhadoras nos territórios, ampliar a presença sindical e construir políticas concretas de proteção, formação e incidência política. Eu vou explicar a incidência política, que é muito importante para nós. Nosso planejamento estadual está em consonância com a agenda nacional da CTB, mas também busca contribuir com propostas estratégicas capazes de fortalecer
nacionalmente a atuação da Secretaria de Mulheres, Kátia. Conte conosco. Nós, da Bahia, acreditamos que a disputa política de 2026 será travada, não apenas nas eleições, mas principalmente no que vimos aqui, na capacidade de organização social, Vilmaci, que você tão bem destacou, na formação política que foi destacada por tantos já e outros, e presença cotidiana junto às mulheres trabalhadoras dos setores primário, secundário e terciário da economia, da cidade, do campo e do mar. Por isso, queremos destacar propostas estratégicas que a CTB Bahia apresenta como contribuição para o fortalecimento nacional da Secretaria das Mulheres da CTB. Primeiro, a proposta é construir um observatório da mulher trabalhadora. A Bahia propõe a construção de um observatório da mulher trabalhadora articulado nacionalmente como instrumento permanente de pesquisa, monitoramento, formulação política e produção de dados sobre a realidade das mulheres trabalhadoras. Precisamos transformar a experiência concreta das mulheres em instrumento político de luta, minhas camaradas, minhas companheiras. O observatório irá acompanhar a precarização do trabalho, violência contra as mulheres, saúde física e mental, assédio moral e sexual, desigualdade salarial, impacto das múltiplas jornadas, situação das mulheres urbanas, do campo, do mar e da economia informal, adoecimento das trabalhadoras, violência política de gênero, impacto das redes de desinformação sobre as mulheres, desafios enfrentados pelas mulheres idosas, aposentadas e trabalhadoras maduras, diante do etarismo e da exclusão do mundo do trabalho. Aí precisa incluir também a questão que já traz aqui, né, sobre LGBTQIA+, também sobre já vou. Também sobre a questão do capacitismo, acho que a gente precisa incluir. Aí incluir os órgãos. Segundo, acompanhamento e avaliação permanente, nos dispomos a acompanhar. E terceiro, ampliar a incidência política das mulheres trabalhadoras. A CTB Bahia entende que precisamos ampliar a presença, dos espaços da formulação de políticas públicas e controle social. Não basta resistir, minhas companheiras. Precisamos ocupar espaços institucionais e disputar projetos de sociedade. Ontem foi trazido aqui pelas ex-secretárias da CTB todas as dificuldades que nós enfrentamos. E precisamos pensar mesmo em mulheres dirigindo a CTB, presidenta da CTB Nacional. E a gente precisa levar a sério isso aqui, né? E, por fim, eu quero dizer que a gente precisa acompanhar. Isso exige formação política, presença territorial, comunicação popular, acolhimento, organização sindical, produção de conhecimento já, incidência política e unidade da classe trabalhadora. Seguiremos construindo uma Secretaria de Mulheres forte, popular, antirracista, classista e comprometida com a transformação social. Porque quando as mulheres trabalhadoras se organizam, a democracia avança. Viva a luta! Muito obrigada. Muito obrigada, Marilene. Numa conversa aqui com a organização do encontro, nós vamos mudar a metodologia. Nós queremos saber quais são as secretárias dos estados que estão aqui, que se encontram aqui nesse encontro. Levante a mão. Quem é secretária do estado? Então, eu vou pedir que as secretárias da CTB estaduais fiquem aqui, próximo aqui, logo após
da fala das nossas secretárias, nós vamos abrir 5 inscrições, certo? Porque nós identificamos que os 17 estados que estão aqui presentes, mas nem todas as secretárias estão aqui. A gente mudou a metodologia para poder também a gente acelerar, porque nós estamos preocupados mesmo, é que as pessoas, é que a CTB lá, que está tendo reunião, o pessoal não invada, para poder ouvir a nossa banda, comer o nosso tira-gosto e beber a nossa água mineral. Então, vamos acelerar. Quero chamar aqui a companheira Eremi, que é representante da Secretaria Estadual de Mulheres do Rio Grande do Sul, para que venha aqui fazer sua apresentação. 3 minutos, Eremi chegando a 5. Boa tarde a todos e todas. Eu vou pedir desculpa e também, ao mesmo tempo, pedir licença, porque nós, do Rio Grande do Sul, além da pandemia, nós vivemos uma enchente das maiores do Estado e, talvez, do país no último período, e todos os estados aqui ficaram sabendo. Kátia, o nosso Estado, ele tirou 3 propostas de encaminhamento para a CTB Nacional. Uma, eu acho que nós precisamos fazer uma campanha nacional contra os feminicídios, contra a violência contra as mulheres. Eu acho que tem que ser uma campanha nacional chamada por nós. A outra campanha que também nós precisamos fazer é pela implementação da NR1. Já está aí e já estão fazendo algumas coisas que não é legal, tá? E também, junto com essa, é a implementação da Lei da Igualdade. Eu acho que isso é urgente a gente fazer, tá? Então, essas são as 2 propostas. As demais, no mês de julho, a CTB Rio Grande do Sul pretende fazer um encontro, mas nós vamos reunir e vamos tirar a data para a gente estar fazendo isso. E, neste momento, eu quero aqui chamar a Ana Pacheco, que é dos comerciários, para vir aqui para frente. A Débora ou a Cris também para vir aqui para frente. A Fábio Paviani, que é do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. A Fernanda, que é dos Metalúrgicos de Caxias. Eu não sei se a Regina já está aí, que é do Sindicato dos Calçados, dos Sapateiros lá do Rio Grande do Sul. A Claudete, que é das Refeições Coletivas. A Janine, que é do Sindi Saúde. E a Ivonete, que é da Construção Civil. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. E, neste momento, eu quero convidar a nossa companheira Jace, e mais a outra nossa companheira, que é de Canela, dos Rurais, que vai trazer aqui para nós todas. Então, aqui, o que nós somos aqui? Nós somos a representação da base da CTB. E as meninas nossas do Estado vão distribuir uma semente. Porque, como diz lá no nosso Estado, tudo que se planta cresce, mas o que mais floresce lá é o amor. Então, esse aqui é o nosso coletivo, de mulheres. Nós somos aqui a maior delegação, nós somos 57 mulheres e homens que estamos aqui presentes aqui com vocês. Faltou a Simone do Sindicato do Turismo. Vem para cá, Simone, que é lá do extremo sul do Estado. E aqui, então, todas vão receber aí uma semente, que é isso que a gente quer dizer. Porque aqui, companheiras, as rurais plantam, as metalúrgicas constroem as máquinas, as comerciárias vendem, as trabalhadoras no turismo e hospitalidade fazem alimentação,
As trabalhadoras na construção civil ajudam a construir as estradas. Então, é nesse rumo que a gente vai. E as trabalhadoras da refeição coletiva é que fazem a alimentação de tudo isso. Então, o nosso trabalho, a nossa luta começa lá no setor rural para nós chegarmos até aqui. Tempo, companheira. E quem ensina tudo isso são as professoras que também estão aqui representadas. Então, era um pouco isso que eu queria deixar para vocês do nosso estado aqui. E obrigada aqui, gurias, a todas vocês. Obrigada, Aremi. Pedir licença aqui às companheiras, dizer que foi lindo. Dizer que foi lindo. CTB! A luta é para valer. A luta é para valer. CTB! A luta é para valer. Pessoal, peraí, Rosa, só um minutinho. Só mais um minuto. E eu quero convidar aqui a Celina, a Rosa que já está aqui, a Kátia, vem para cá, a Kátia, a Mara, a Márcia, aqui na frente. E eu queria chamar a Gabi, e pode ser a Jace também, não sei se a Jace está aqui, para entregar aqui o mimo para essas mulheres que a gente trouxe lá do Estado para vocês. Gabi, pode ajudar aqui a entregar para nós. A Gabi, gente, é a nossa secretária lá da CTB, lá do Estado. Na realidade, a nossa faz tudo. Essa menina aí é uma trabalhadora nossa lá e a gente precisa prestigiar também. Vou tirar foto. Gabi, fica aqui para fora. é isso, que lindo! Nós sabemos fazer a diferença. Quero convidar agora a nossa querida Preta, que é a nossa secretária de Mulheres Estadual de Minas Gerais, uma trabalhadora rural. Essa mulher forte aí, retada. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Aparecido, mas todo mundo me conhece como Preta. Eu venho de um município que chama Silveirânia, lá da zona da Mata Mineira. Eu vou ficar embaixo. Deixa eu explicar. Meu município tem 2.500 habitantes. Sou uma agricultora familiar. Hoje estou presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Estou também como secretária estadual de Mulheres. E estou na comissão de ética da FETAENG, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas. Eu queria chamar você, Mônica. A Mônica é minha secretária adjunta. Queria chamar a delegação de Minas para vir aqui para frente, fazendo favor. Acelera, mulheres, acelera. O tempo está passando. E assim, falar rapidamente, gente. Quando eu fui convidada, chega um pouquinho para lá, ser secretária de Mulheres, no primeiro momento, eu pensei em recusar. Por quê? Eu vindo lá do Sindicato de Trabalhadores Rurais, e Minas Gerais, todo mundo sabe que é um país. Nós temos mais de 853 municípios. E nós temos mulheres de diversos segmentos. O que nós propusemos lá? A Mônica, professora do Urbano, a Laíde, que está junto comigo, né?
na parte dos rurais, a federação, ninguém trabalha sozinho. Eu falei para elas, eu aceito, desde que essa equipe esteja comigo, desde que vocês estão me dando as mãos, para a gente fazer a luta. Porque a luta não é de uma só, a luta é de todas. Então, eu conto com todas vocês para nós dar direcionamento nas nossas mulheres em Minas Gerais. Obrigado, companheira. Obrigado, querida. Eu estou aqui, eu tô assim, observando, né? Na verdade, era para a gente estar aqui apresentando as propostas dos estados, mas a gente gosta. Não vou nem falar, para não me expulsarem da mesa. Quero chamar agora a Luciana de São Paulo, secretária estadual de São Paulo. Ela estava aqui. Cadê ela? Bora, Luciana, vamos. Pessoal, não temos muito tempo. Ainda tem mais uma mesa. Vamos lá. No final a gente explica. A linguagem indígena é uma linguagem que reafirma as nossas origens. Okay. Luciana. Boa tarde a todas. Eu sou Luciana Arcanjo, vice-presidente do Sindicato Sindimental de Jaguariúna e região, secretária de Mulheres da CTB São Paulo e secretária de Mulheres da FIT Metal. É com grande prazer que eu estou aqui hoje com vocês, participando deste evento tão grandioso, onde a gente pode trocar experiências, se juntar para que tenhamos avanço nas nossas organizações. Eu gostaria de apresentar agora duas propostas para a CTB. A primeira é política de cuidados, defender a construção de uma política nacional de cuidado como eixo estratégico de desenvolvimento brasileiro, ampliando investimentos públicos em creche, educação integral, saúde, assistência social e atenção à pessoa idosa. Em um país onde mulheres realizam a maior parte do trabalho de cuidados não remunerado, é fundamental socializar essa responsabilidade, garantindo economia, autonomia econômica, igualdade de oportunidades e proteção às mulheres, à população LGBTQIA+, e às famílias trabalhadoras e às mulheres PCDs. Número 2. Regulamentação das Big Techs e proteção de crianças e adolescentes. Defender a regularização democrática das plataformas digitais da Big Techs, responsabilizando empresas pela disseminação de desinformação, discursos de ódio, violência de gênero e ataque à população LGBTQIA+. É papel do Estado proteger as crianças, adolescentes, dos impactos nocivos dos algoritmos da exploração comercial de dados e da radicalização online, fortalecendo a soberania digital nacional e a educação midiática e dos direitos humanos. Eu creio que aqui a maioria das bases ainda tem lutado por isso. Então, essa é a minha proposta. Obrigada. Obrigada, querida. Vou pedir a todos os estados que estão apresentando depois as suas propostas aqui, que encaminhem para o e-mail da CTB Nacional para que a gente possa apresentar. Chamar a companheira aqui do Paraná, né? Por favor, a secretária estadual. Vou pedir às companheiras aí que venham aqui para frente para poder a gente identificar e poder
Boa tarde. Eu gostaria de chamar a delegação do Paraná. Eu não vou perder tempo falando, tirando foto, que a gente já tirou. Eu sou a Camila Valentim, sou secretária adjunta da Mulher Trabalhadora da CTB Paraná. Sou uma mulher com autismo, com TDAH, laudada, com prognóstico de superdotação e altas habilidades. Sou uma mulher bissexual, sou uma mulher com fibromialgia e já escutei. Quanta coisa, né? Quanta coisa, né? Que problemão. Porque é difícil falar. E a gente tem que fazer autocrítica. Eu, quando enviei as propostas aqui, coloquei a mão na consciência e falei, não colocamos nenhuma proposta inclusiva, nenhuma proposta voltada à diversidade. Eu não contemplei a minha própria pauta. Porque a gente precisa falar sobre isso, precisa colocar essa autocrítica. A gente se sente tão solitária, tão com medo do que os outros vão pensar, porque eu pensei, mas por quê? As minhas companheiras, as minhas camaradas me escutam, me entendem, conversamos bem. Por que eu não coloquei? Porque isso está enraizado em mim. Não chegar nos espaços e falar o que eu sou, como eu sou. Porque eu não aparento, né? Eu não aparento ter nenhuma deficiência. E eu escuto isso todos os dias. Todas as vezes que eu falo, todas as vezes que eu preciso de inclusão, eu escuto que eu não aparento. E já que eu não aparento, não preciso de nada, não é mesmo? E aí a gente precisa incluir nessas 30 propostas que nós enviamos. Nós somos muito felizes nas nossas propostas, muito propositivas, eu disse, porque mandamos 30 propostas e nós sabemos que, junto com a Nacional, nós vamos construir muito e junto com vocês também. Nós precisamos disso. Antes de falar, eu não vou ler as 30 propostas, tá, gente? Eu vou falar dos eixos rapidamente, mas eu quero fazer uma menção honrosa à Laura de Jesus. E quem é Laura? Laura é muita. Sabe aquela gente que é muita gente, muita coisa? Laura de Jesus foi muito. Laura foi militante ambientalista, Laura foi fundadora do CEDEA, Centro de Estudos de Educação, fazia parte do Comitê de Defesa da Amazônia. Laura construiu o PCdoB Paraná desde 1979. Laura fez a reconstrução da UPS, da UNE, instituiu o DCE de farmácia na UFPR. Laura era militante do Movimento Ecológico do Litoral. Laura era nossa secretária adjunta do Meio Ambiente, por muitos anos atuou na CTB e em muitas outras ocupações e muitos outros sindicatos. Laura presente, Laura hoje, Laura sempre. Laura nos deixou a missão de sermos livres, de sermos insistentes. Laura era incansável, que sejamos incansáveis, como Laura foi. Agora, nossas propostas, gente, nós fizemos 3 eixos. Promoção de capacitação, integração e valorização das mulheres sindicalistas, objetivando fortalecer suas atuações das entidades sindicais nos espaços de negociação e na defesa dos direitos das trabalhadoras. Saúde e segurança alimentar e políticas públicas. E, por último, educação. Um dos eixos que eu quero ressaltar é a construção de uma política nacional permanente de formação para mulheres sindicalistas na CTB. Seja do campo, da cidade, das águas, nós precisamos dessa política permanente de formação. Por quê? Porque nós chegamos em espaços onde as mulheres ainda não se compreendem enquanto sindicalistas, não se sentem pertencentes, ou aquelas que estão no sindicato não conseguem atuar. Muitas vezes não compreendem como fazer uma convenção, o que é uma convenção, o que é um documento, precisam de oratória para enfrentar esses espaços que nós sabemos que são espaços rígidos. Então, só para completar, já encerrou, mas nossos eixos, eu gostaria de pedir para a Nacional que compartilhassem os eixos, os nossos e dos outros estados, para que nós possamos nos organizar. Quem sabe o que está aqui e o que está no plano de vocês, nós podemos construir em conjunto, não é mesmo? Nós também precisamos, gente, fortalecer a pauta da escala 6x1, mas fortalecer ainda mais a questão da jornada de trabalho. Mulheres comuns, 10 horas a mais de trabalho não remunerado, mulheres negras, 22 horas a mais, e como diz a minha companheira, que eu divido a secretaria com ela,
a Ivone, mulheres rurais estão na 7 por 0. Talvez todas nós, em algum momento, estamos na 7 por 0. Então, não só por fortalecer essa fala, mas fortalecer propostas. O que nós vamos propor dentro disso são as lavanderias públicas, são os espaços de acolhimento às crianças, maternal, dentro de empresas, creches, CMEs. O que nós vamos propor dentro disso? Nós estamos aqui para isso, para defender isso. Muito obrigada, gente. Vamos fortalecer essa luta juntas. Laura, presente e sempre. Chamar a próxima companheira, a companheira Débora, do Rio de Janeiro. Boa tarde, todas as companheiras e alguns companheiros aqui presentes. Eu não vou me alongar muito, porque eu acho que já fomos muito contempladas aqui com várias companheiras. Eu acho que é um ano de eleição, é um ano importantíssimo para nós. Eu sei que o movimento sindical, em algum momento, durante essa jornada do nosso presidente Lula, meio que deu uma acomodada, mas eu acho que esse é o momento, né, das nossas lideranças, das centrais sindicais, cada representatividade que tem a sua base, nós vamos ter que nos doar cada vez mais. Companheiras, nós vamos que nos desdobrar, porque nós temos a obrigação de derrotar a extrema-direita. Essa é a obrigação da classe trabalhadora e principalmente de nós mulheres, que fomos massacradas no governo anterior. Porque, eu sempre digo, a história não se apaga e nós temos vários e milhões de motivos para estar dentro de um debate e ganharmos essa eleição com o pé nas costas. Mas nós temos que trabalhar, porque não vai ser fácil. Então, assim, a minha proposta hoje para a Nacional é o seguinte: eu não vi nenhum debate aqui, nem ontem e nem hoje, a questão dos idosos. Nós temos que colocar os idosos na pauta. Recentemente, eu vi uma entrevista falando sobre o eleitorado aumentou 5 vezes. O eleitorado das pessoas idosas, votantes hoje no Brasil, é de 33%. Isso significa que isso muda uma eleição. Então é o seguinte, vamos pegar nossos velhinhos, vamos fazer foto, campanha, levar... Não, isso é uma maneira carinhosa de falar. Então, vamos lá, vamos pegar, vamos levar para votar. E outra coisa, eles fazem questão de ir. Por quê? Porque está exercendo a cidadania. Então, essa é a proposta que eu deixo aqui para vocês. Dizer que mulherada unida fortalece a democracia. É isso aí, gente. Muito obrigada. Chamar a companheira aqui, a secretária estadual do Rio Grande do Norte. Gente, eu vou pedir, tem quantas secretárias estaduais ainda presentes? Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Vilma Leão, eu sou secretária da Mulher Trabalhadora no Rio Grande do Norte. Queria dizer para vocês, em primeiro lugar, que todas as propostas que foram colocadas aqui, eu concordo com elas. Jai, secretária de Gêneros e da Diversidade, eu sou mãe da diversidade, porque assim eu sou chamada na minha casa. Eu tenho 2 filhas, uma delas foi casada com um homem trans e a outra filha é casada com uma mulher trans. E todos os dias a gente tem que fazer esse letramento. Nem sempre com a mesma parcimônia que a Jai faz, porque quando a gente é mãe e vê nossos filhos, nossas filhas, porque essas que chegaram à minha casa hoje são meus filhos também, porque começa em casa, quando não são aceitos, né?
Mas, assim, eu concordo com tudo que foi colocado aqui, mas eu quero dizer para vocês, mulheres, que esse ano de 2026 é um ano eleitoral. E tudo que a gente defende aqui passa pelas políticas públicas, passa por dentro do Congresso Nacional, está na mão de quem vai ser eleito. Então, nós temos uma tarefa grandiosa esse ano. A gente precisa apoiar as candidaturas femininas. Nós, mulheres, temos que segurar as mãos das nossas companheiras que estão candidatas e fazê-las chegar às casas legislativas, porque só assim, companheiras, nós vamos transformar o Brasil, nós vamos mudar esse mundo que nós queremos construir. É assim que nós faremos. Então, força, vamos voltar para os nossos estados e assumir o nosso papel enquanto mulheres. E as campanhas masculinas, vamos dizer assim, dos machos, a gente apoia os progressistas, mas quando nós não tivermos as mulheres para segurá-las pelas mãos e carregá-las, vamos embora, vamos reeleger Lula e vamos transformar aquele Congresso, que nós precisamos levar as mulheres cada vez mais para lá. É isso, companheiras. Obrigada, muito bem, companheira. Chamar a secretária estadual de Santa Catarina. Eu queria saudar todas as mulheres em nome dessa mulher forte que está aqui desde o primeiro dia, que se chama Evelyn. Aquela mini querida que resistiu ao frio e veio para cá, no colo da mãe, para dizer que a luta das mulheres é assim, é árdua. Boa tarde, mulheres. Tudo bem? Eu quero dizer que é um imenso prazer e muito orgulho da gente ver a nossa querida Raquel Ghisoni sendo homenageada nesse lindo encontro, que com certeza ela estaria conosco e está presente. Dizer que ela é a nossa matriarca e muito mais matriarca em Santa Catarina. E ela deixou uma lacuna indescritível, tanto a nível do partido como das mulheres, da luta das mulheres, uma sem igual. Também é muito homenageada nas atividades do nosso estado. Dizer para vocês que quando a gente sai de Santa Catarina para os eventos da luta, a gente se alimenta dos pares, dos iguais, porque a gente vive num estado que vocês bem sabem, extremamente racista, de extrema direita. A gente vive uma situação muito complicada, então a gente tem... eu sou da CTB, mas na CTB eu estou pelo Sinjusc, que é o Sindicato do Judiciário de Santa Catarina. Um sindicato porreta. A gente faz muita frente de resistência numa instituição que é extremamente burguesa, não é? E a gente conseguiu lá no estado eleger a primeira mulher presidente do sindicato em 35 anos. Estamos na segunda gestão e a gente chama, entre nós, para não ofender o ego masculino, que o nosso sindicato é feminista. Sinjusc é feminista. E dizer para quem falou aqui sobre os idosos, que é uma parcela da população que sofre etarismo, são esquecidos. E se a gente olhar por nós aqui, eu tenho 62 anos, eu pinto o cabelo, mas eu vejo muito cabelinho branco que entrega mais facilmente a idade da gente. Então, os 60 mais é uma população que a gente precisa olhar e mais valorizar, porque a gente tem uma bagagem. Pensa se eu ia ficar em casa depois que me aposentei, eu fui para a luta, ajudei a fundar o UBM na minha cidade, estou na UBM estadual, estou na CTB, estou aposentada do quê? Do trabalho formal. Mas o trabalho político, a gente tem mais tempo, mais força para estar atuando. E dentro do Sinjusc, a gente tem um núcleo dos aposentados e a gente desenvolve há 5 anos a campanha Aposentadoria Ativa, onde o Sinjusc deu amplo espaço de atuação e até uma certa autonomia para esse núcleo, e a gente tem feito trabalhos maravilhosos na articulação e mobilização. São os aposentados. A gente consegue fazer uma assembleia e a maior parte são os aposentados que vão. E vão para o tribunal, e vão para a frente do tribunal, e vão dialogar, e chamam o colega. São pessoas ativas. Então, esses idosos precisam estar conosco nessa campanha para reeleger Lula. Não vamos esquecer, trazer, não só pegar pela mão, trazer junto com a cabeça, fazer a política entre pares,
porque a cabecinha branca tem muito conhecimento. Os 60 ou 70 mais de hoje são outros. Tem um outro estilo de vida, uma outra formação política que a gente pode ou trazer a formação ou absorver aquelas que eles já trazem. Mas eu não queria me alongar tanto para falar das propostas que nós discutimos para a CTB nacional. A gente se impacta muito com a questão do feminicídio. E a nossa proposta é que a CTB faça um pacto formal, inclusive, desse pacto do governo federal pelo fim do feminicídio no Brasil. Que a gente se junte com todas as frentes possíveis nesse combate. Santa Catarina é uma vergonha, é um dos estados com maior índice de feminicídio, junto com o Rio Grande do Sul, infelizmente, né, colegas? E Santa Catarina está em terceiro lugar em feminicídios tentados. Terceiro? Ah, é bonito colocar dados lá. 70% são bolsonaristas e eles dizem que tem o maior índice de segurança. Tem, de outros tipos de violência, mas é segurança para quem? Então, a questão da violência, a igualdade salarial, a gente conseguiu a lei em 2023, ainda a gente tem uma média de, já foi dito aqui, 20% a 29% de diferença de salários. Então, a gente precisa ser nós, a CTB, com essas mulheres tão aguerridas, a gente não fizer essa frente, vai continuar na lei. A gente precisa fazer isso. Outra questão que a gente queria sugerir é de a gente ampliar o combate ao assédio moral e, junto com ele, o assédio sexual, onde as mulheres trabalhadoras podem encontrar no seu sindicato um canal de apoio também. Às vezes é por ali que ela se sente mais confiante do que na delegacia, que é um órgão tão assustador. Mas ela pode, pela intimidade, pela relação que tem com o seu sindicato, buscar uma orientação, fazer uma denúncia, ter alguém que acolhe e dar essa sustentação. Então, dessa forma, os sindicatos também vão estar junto com o combate ao feminicídio. É isso, minha gente. Para frente. Olê, olê, olá, Lula, Lula. Olê, 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 olá, Lula, Lula. A próxima secretária é a secretária de Piauí, né? Isso. E nós vamos abrir aqui 5 inscrições por estados que não vieram falar. Pode, companheira. Bom, eu quero aqui agradecer imensamente Vamos fazer silêncio, pessoal, para a companheira. Pode ser, companheira. Eu quero agradecer aqui imensamente às camaradas que se dedicaram para organizar esse brilhante evento. Eu imagino e sei o quanto de sapo elas devem ter engolido para poder nós estarmos aqui discutindo essa importante pauta, não é? Nesse evento maravilhoso. Aprendi muito, conheci as mulheres que nos antecederam nessa frente de luta, nessa batalha de luta. Hoje eu tive o prazer de almoçar com as camaradas lá da Bahia, que começaram a CTB por lá, certo? E dizer que as propostas que aqui foram faladas e lidas, eu concordo em grau, número e gênero. Eu acho que se a gente conseguir implantar 50% do que for tirado daqui, nos estados, vai ser um avanço muito grande. E o maior desafio no meu estado, no estado do Piauí, é que no próximo encontro eu não seja conjunto unitário, que eu estarei participando com outras mulheres. O maior desafio nosso lá vai ser organizar a Secretaria de Mulheres da CTB, para trazer as trabalhadoras, os trabalhadores, os jovens, as jovens, para participar dessa nossa pauta. A terceira idade, porque essa questão do etarismo também é muito grande e o nosso país está envelhecendo. Nós temos mais idosos que jovens. As mulheres não estão mais querendo parir, não. Aqui já diminuiu a taxa de natalidade no Brasil.
a gente tem que considerar. Então, assim, eu só tenho que agradecer muito. E, inclusive, eu já até falei com a camarada ali do Rio Grande do Norte para a gente fazer um encontro regional nosso, uma discussão do Nordeste, da CTB, Regional Nordeste, para a gente se fortalecer, né, enquanto regional e aprender uma com as outras e não soltar as mãos. E a história também da nossa eleição agora próxima não é só eleger o Lula, não, gente. Porque se a gente eleger só o Lula, ele não vai resolver o nosso problema, ele vai correr o risco de sofrer um impeachment se esse Congresso miserável continuar. Então, é preciso que a gente mude a cara desse Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. E eu tenho muita esperança que nós elegeremos, nesse mandato agora, nessa eleição, muitas mulheres progressistas que abraçam e defendem a nossa pauta. Um abraço e um beijo em todas. E a luta continua. E a CTV bota para lascar. Começar pelas inscrições. Crislane, do Rio Grande do Sul. Vou pedir às companheiras que já fiquem aqui do lado. Depois, Ivani, também do Rio Grande do Sul. Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes. E eu pedi um espaço porque a Débora não tinha conseguido se inscrever. Você também. Tu vai? Pode vir. A Débora é uma mulher trans. Ela faz parte da direção do Sintratel. O Sintratel é um sindicato de operadores de telemarketing. Nós somos uma categoria uma profissão não regulamentada. E nós estamos na luta para regulamentar, mas está bem difícil no Senado Federal, os debates. E, pasmem, né? É uma categoria que tem 77% de mulheres. E tem uma porcentagem significativa de pessoas da comunidade LGBTQIA+. E jovens, em sua grande maioria, de 18 a 35 anos. Eu já estou quase saindo. Então, eu vou passar para a Débora, para ela pegar a parte da minha... Porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente dá o espaço para as mulheres trans estar com fala. Boa tarde, gente. Meu nome é Débora. A Cris já falou de mim, não preciso falar mais nada. Obrigada. Só para... Eu vi hoje o dia inteiro o comentário sobre diversidade, sobre a questão das mulheres trans, né? E a gente precisa pegar isso a fundo, de fato. Né? Hoje de manhã o Jéssica estava falando sobre as questões, né, relacionadas à dificuldade da mulher no mercado de trabalho, mas vocês imaginem a dificuldade de uma mulher trans dentro do mercado de trabalho. Eu fui a primeira mulher trans do call center como especialista e me tornei a primeira mulher trans como supervisora no mesmo lugar. Mas, infelizmente, eu fui a única. Né? A única mulher trans dentro de um mercado ao qual tinha mais de 4 mil funcionários. E a gente tem uma dificuldade muito grande da mulher trans dentro do mercado de trabalho. E a gente vê que não tem essa busca delas para dentro do mercado. Então, eu queria pedir para as secretarias da mulheres, né, dos estados pensarem sobre isso. A gente vê muito na Bahia, muito no Rio Grande do Sul, a mulher trans na rua se prostituindo para poder viver. E elas são marginalizadas todos os dias, elas apanham todos os dias, elas são mortas todos os dias, mas ninguém sabe. Né? A gente teve questões de pessoas sendo espancadas e arrastadas para um bueiro, né? E ninguém deu bola. Então, a gente precisa pensar nisso também. Mulher trans é mulher, tem que ser respeitada como mulher e a justiça já determina que temos que ser respeitadas como tal. Então, a gente também precisa ser incluída dentro da Secretaria da Mulher para que isso torne realidade para todas. Obrigada, gente. Obrigada, Bárbara. Obrigada, mas eu gostaria de registrar. Que a Bárbara chegou aqui, conversou com a mesa, Débora, e a gente ia abrir
o espaço para ele falar, para ela falar. Depois, a próxima, já se prepara aqui para frente, Rosimeire Correia, da Bahia, vice-presidente dos comerciários. Bem, boa tarde, pessoal. Eu sou Ivanir, Sindicato dos Comerciários de Caxias do Sul, CTB, secretária-geral da CTB-RS. Estou na direção nacional da CTB, secretária adjunta do nosso secretário de Comércio e Serviços. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que esse encontro aqui, ele já, pelo número de pessoas, pelo número de mulheres que está aqui, a gente estava com muita vontade de estar aqui. Eu acho que 2 dias foi pouco, 1 dia e meio foi pouco. Eu acho que teria que ter mais um dia para contemplar todas as falas e todas as pautas que as mulheres querem estar vencendo aqui. Quero agradecer, então, a nossa delegação do Rio Grande do Sul, que eu acho que é a 2ª maior delegação do Estado, e a gente fez questão. A primeira? A nossa primeira! Primeira delegação participando desse encontro. Mais de 70% nunca participou de encontro nenhum da CTB. Pela primeira vez estão participando aqui. Então, a gente tem aqui... A gente tem mulheres de todos os setores, a gente convidou todas as mulheres, todos os sindicatos para estar participando aqui. Mas eu quero também, quero agradecer, quero parabenizar aqui as nossas secretárias de mulheres, todas que já passaram pela nossa CTB. Desses 17, quase 18 anos de CTB, todas as secretárias da CTB. Começou pela Biga, depois pela Doquinha, depois pela Ivânia, depois pela Celina. E agora, então, a tarefa principal ficou agora na mão da nossa Kátia Branco. Tá? A nossa Kátia Branco tem uma responsabilidade grande com nós, que é acompanhar agora, no Senado Federal, a gente fazer votar o fim da escala 6x1 e 5x2, e nós temos que fazer isso, porque alguém falou hoje aqui que eu acho que o Senado é pior que o Congresso, mas o Congresso foi muito nojento. Olha, nós conseguimos aqueles 472 votos, gente, foi na pressão popular. Aqui eu parabenizo Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, que foram os 3 estados que foram para a rua sem medo de ser feliz. Rio Grande do Sul também teve uma participação boa. Porto Alegre, lá no nosso estado, Porto Alegre ainda é uma cidade que elegeu o Lula, ajudou a eleger o Lula, tá? Não perdemos. O resto do estado, tudo Lula perdeu, são tudo bolsonarista. Mas Porto Alegre não, fez a diferença. Então, a gente... se não fosse o Nordeste, então, a gente conseguiu estar aí. O nosso presidente Lula está com nós, pessoal. Essa pauta é do presidente. Tanto é a pauta do fim do 6x1 pela escala 5x2, o combate ao feminicídio. O Lula falou no nosso encontro nacional do trabalho aqui em São Paulo, e ele fez uma fala muito boa contra o feminicídio, trabalho igual, salário igual. Ele quer que isso na vida, que se implemente. Agora, então, a gente vai ter essa batalha. Mas eu quero aqui muito dar um abraço grande na Celina, a nossa secretária, que foi a nossa secretária nacional das mulheres, uma mulher resistente, uma mulher guerreira, nunca disse não para estado nenhum, sempre esteve presente com todos, e aí a gente participou do discurso de formação, a Secretaria de Mulher, tudo. Então, a gente está muito feliz de estar aqui. Parabéns a todas nós. Obrigada. É isso. É para valer. CTB. A luta é para valer. A luta é para... Chama agora a nossa querida Rosimeire Correia, que é vice-presidente do Sindicato dos Comerciários de Salvador, Bahia. Não. Espera, depois de Rosimeire, Fabiane, do Rio Grande do Sul. Já é boa noite, né, gente? Boa noite, mulheres. Boa noite, homens presentes. Estou aqui, né, com o poder de fala. Como é um tempo curto e o desejo de fala é muito grande das nossas mulheres, e sabemos que somos isso,
sororidade, estamos dividindo aqui o espaço com elas para falar em nome de todas essas mulheres. Então, assim, primeiro parabenizar, né, esse encontro maravilhoso, o 7º encontro, onde foi um divisor de águas, onde nós podemos conhecer a verdadeira história das mulheres que nos trouxeram e hoje podemos estar aqui. Desde a fundação, desde o primeiro jornal, desde a primeira revista, desde as primeiras reuniões. E isso é extremamente importante para o fortalecimento das mulheres e para sabermos que não foi nada fácil. E para valorizar esse espaço aqui como um espaço único, um espaço de luta. Mas, para além disso, eu quero pedir licença às secretárias de todos os estados que aqui apresentaram pauta e quero fortalecer falando que a gente precisa de um espaço que fale sobre a saúde mental das mulheres. Um espaço de fala, um espaço de escuta, porque hoje, desde ontem que eu estou vindo aqui, depoimentos e histórias muito fortes de cada uma que vai construindo o movimento sindical, o movimento político e o movimento de luta. E todas as histórias, uma se esbarra com a outra. Por quê? Porque para a gente estar aqui, nós estamos enfrentando muitas barreiras. A gente chega aqui na frente e fala, mulheres unidas, uma sobe, puxa a outra. Quando chegamos no nosso espaço, dentro do nosso sindicato, a gente percebe que a realidade não é essa. Então, a gente está falando uma coisa e pregando outra. Porque nós não estamos nos espaços de poder. Porque quando uma chega, tem muitas se abraçam e outras querem e colocar um homem lá na frente. Então, assim, não adianta a gente pregar uma coisa e fazer outra. E com esse comportamento, o que acontece? Adoecimento mental. Porque a gente precisa chegar aqui e falar bonito, e quando chegamos dentro dos nossos espaços, a gente vê que não é. Quando a gente chega dentro da política, até dentro do nosso partido, a dificuldade das camaradas se elegerem, porque tem que fazer campanha para homens. E nós somos maiorias, mas somos minorias em todos os espaços de poder e todos os espaços políticos. Então, a gente precisa refletir, falar e fazer. Não dá para a gente continuar fazendo encontro, falando uma coisa, e quando chega nos nossos espaços de luta, ser outro. E aí, há quem possa dizer, ela está desabafando. Não estou desabafando, não. É a realidade. E o adoecimento mental vem através disso. E aí vem para um ponto que foi aqui dito, se eu não me engano, pela secretária do Rio Grande do Sul, que fala sobre a NR1, que é uma NR extremamente importante para as trabalhadoras, porque há quem diga que a mulher tem dupla jornada de trabalho, mas eu defendi no meu TCC que não é dupla, são múltiplas. Tive uma grande dificuldade para fazer essa defesa, porque não tinha literatura suficiente, porque todos só querem afirmar que nós temos dupla, e nós não temos duplas, nós temos múltiplas. Eu defendi com muita dificuldade, consegui tirar 9,8 e hoje continuo reafirmando. Nós temos múltipla e isso nos adoece as trabalhadoras. Quando a gente consegue uma luta histórica, como foi esse avanço, o fim da escala 6x1, isso a gente precisa, só para finalizar, isso a gente precisa colocar na prática, que as mulheres estão adoecidas por essa múltipla. Eu sou mãe, eu sou filha, não pude participar dos melhores momentos da minha filha, porque eu tive do crescimento da minha filha, assim como muitas outras aqui, que eu tive que trabalhar, tive que estudar, sou sindicalista, sou política, sou mãe, múltiplas e múltiplas e múltiplas. Então, esse é um desabafo, esse é o meu desabafo. Não participar de muitos momentos, que eu acredito que isso é o desabafo de muita gente. E nós, mulheres, somos isso. Nós vivemos momentos e nos fortalecemos através de histórias. Mas somos firmes. Ó, viva as mulheres! CTB! A luta é pra valer! CTB! A luta é pra valer! Muito bem! Pra valer! A Bahia! Bora! Bora, Bahia! Com a torcida do Vitória!
Vem aí a outra menina. Fabiane, você, né? Saudação ao nosso congresso, ao nosso encontro, saudação às delegadas, saudação à mesa. Eu sou Fabiane, sou diretora-geral do Sindicato dos Municipários e Municipárias de Porto Alegre. É o sindicato, é a categoria das políticas públicas, que põe as políticas públicas na vida da população da nossa cidade, lá de Porto Alegre. Preciso compartilhar aqui, nesse momento tão especial nosso, que o Simpa, ele tem no seu estatuto a necessidade de 50% de mulheres na diretoria. Hoje, nós contamos com 59% de mulheres na diretoria. Ainda, o Simpa inaugurou, nesta gestão, a contratação de uma advogada feminista para tratar das questões específicas das mulheres, as questões contra o patriarcado, a questão legal. O sindicato, então, contratou e possibilita às associadas a utilização desse direito e desse serviço. Essa categoria é, na sua maioria, constituída de mulheres. Somos quase 70% das trabalhadoras municipais mulheres. Ainda, o Simpa inaugurou, este ano, o selo contra o feminicídio em todos os suas publicações, suas cartilhas, no digital, aonde aparece qualquer ação do sindicato, está lá o selo contra o feminicídio, o Simpa na luta contra o feminicídio. E eu queria deixar aqui uma grande conquista que Porto Alegre obteve, e eu acho que é uma possibilidade para as vereadoras tentarem na sua cidade. Porque vocês sabem, né? A luta tem embates e lá pelas tantas a gente ganha alguns. Nós conquistamos a licença Maria da Penha para servidoras públicas municipais. Isso é uma tremenda inovação. Um vereador do PCdoB na capital apresentou a demanda que nós levamos para ele e construiu e foi aprovada por unanimidade. Já está em ação lá em Porto Alegre a licença Maria da Penha. Mas então, é bonito, né, gente? Mas nem tudo, né, é avanço. Nós temos aí alguns retrocessos. Na maior secretaria municipal da cidade, então, na Secretaria de Educação, onde 90% são mulheres, o secretário instituiu uma gratificação junto ao serviço. Gratificação é aquilo que a gente não leva para o plano de cargos e carreiras, né? Ganha conforme é a tua produção. Ocorre que esta gratificação, então, que já vem para calar municipários e municipárias, a gratificação ela atinge no seio diretamente as mulheres. Ela é misógina. Por quê? Porque, desrespeitando a lei dos servidores públicos, o Estatuto Municipal, que nos dá direito às licenças justificadas, nós perdemos a GEDUC quando estamos fazendo pré-natal e temos que ir ao médico. Nós perdemos a GEDUC na licença gestante. Nós perdemos a GEDUC ao levar nossas filhas e filhos ao médico. Nós perdemos a GEDUC quando temos que cuidar de alguém da família. Nós perdemos a GEDUC por acompanhar filhos com deficiência. É uma gratificação absolutamente misógina. Preciso fazer a denúncia aqui. Obviamente, o sindicato está lutando contra ela e judicializando. Bem, a gente precisa estar sempre alerta. E para que não ocorra no nosso país o que acontece hoje em Porto Alegre, que é uma cidade dirigida por um prefeito da extrema-direita que flerta com o neofascismo, nós precisamos eleger um Congresso voltado para a classe trabalhadora, em especial para as mulheres trabalhadoras e a reeleição de Lula. Vamos à luta, companheiras. Obrigado, companheira, seu crachá aqui.
chamar a companheira Antônia Trindade, do Pará. Quero dizer que a nossa festa vai ser na nossa sede da CTB Nacional, no bairro de Sumaré. É Sumaré? Pronto. Queria chamar aqui a nossa delegação do Pará, a nossa equipe da enfermagem, Marileia, Odete, Fátima, Jacilda, a Sandra Batista, que também faz parte do movimento de mulheres da Central, a nossa colega e companheira a Simone, que é a secretária estadual da CTB, não se sentiu bem, foi para o hotel, foi para o apartamento, e continuando para a gente não atrasar, dizer de que nós concordamos com todas as pautas que foi falado aqui em defesa das mulheres. Eu não poderia deixar de falar a pauta principal nossa de luta, que é a questão da enfermagem. Nós precisamos que a CTB e todos os movimentos sindicais do Brasil todo continue a luta no STF para que o STF não retalhe mais o nosso complemento do piso, porque nós não temos piso. Nós temos um complemento do piso que o STF embutiu gratificações fixas, embutiu o salário base e hoje, principalmente no Pará, a maioria das OS da privatização contra a enfermagem, eles não consideram 4.750 acima, para que dizem que não há reajuste, não foi aprovado o reajuste no complemento do piso e não há reajuste obrigatório no salário base. Nós temos uma luta grande no Pará, somos o segundo maior estado do Brasil, ganhamos qualquer Fórum Amazonas, extensão, e somos o que tem mais dificuldade de ter acesso no município, apesar de ser apenas 144 municípios. Nós levamos, às vezes, 3 dias para chegar no município, avião, canoa, barco, cavalo, caminhada, para a gente conseguir chegar lá numa aldeia indígena, para a gente conseguir chegar lá no hospital com as colegas e para a gente conseguir levar a luta das mulheres no Pará. É difícil, é dificultoso, muitas das vezes sem dinheiro, como nós estamos aqui, a bancada da enfermagem, por conta do nosso sindicato, que a gente está na presidência há alguns anos nessa defesa, companheira Marileia, que é a vice, companheira Fátima é do Conselho Fiscal, Odete é diretora também, e a Iracilda é membro da base. Viemos com recurso próprio e o restante nós estamos bancando nessa caminhada com o nosso dinheiro próprio. Infelizmente, lamentar que não tivemos nenhuma articulação da nossa central no Estado para que a gente pudesse estar hoje aqui, com mais gente, mais fortalecido e mais na luta. Mas isso, para nós, não é problema. A luta continua e não é ninguém que vai tirar nosso espaço, não é ninguém que vai fazer a gente sair daqui fraco e nem com cabeça baixa. Ao contrário, nós vamos sair daqui mais forte, mais lutando. Eu tenho 71 anos de idade, estou há mais de 40 anos na luta, vim da base do movimento de luta, lutando por terra, por moradia. Na faculdade, eu fui uma das primeiras mulheres a fazer greve em plena época da ditadura e hoje eu me sinto fortalecida mais para continuar nessa luta. E não é ninguém que vai tirar o nosso espaço. E nós temos companheiras, lutadoras, que acreditam e lutam com a gente. Vou dar para a Sandra rapidinho também. Conclua, companheiro. Nós, no Pará, nós estamos numa luta muito grande, principalmente com os sindicatos dos trabalhadores rurais. É uma invasão de territórios, grandes empreendimentos, grandes projetos que fazem com que as nossas trabalhadoras não só paguem com seus próprios corpos,
também com as suas próprias vidas. E a gente fica feliz de ver que tem muita mulher na liderança dessa luta, porque antigamente era só os homens que estavam na luta dos trabalhadores rurais. Hoje a gente vê muitas mulheres indígenas, inclusive, na luta pelo seu território, pela água, pelo meio ambiente, por justiça climática. Obrigada. Obrigada. A luta é para valer. CTB. A luta é para valer. Agora, a nossa última oradora, Eliette, da SUFBA Bahia. Bora, Bahia! Você entra... Bora, Bahia! Vamos lá, Eliette. Pessoal, espera aí, Eliette, um minuto. Ó, no final da fala de Eliette, já quero convidar logo a companheira Mara, a companheira Kátia, para assumir a última mesa, que é a mesa que vai ser apresentada a resolução do encontro. Tá certo? Então, Eliette, nós vamos estar avisando o tempo quando ficar faltando um minuto. Que responsabilidade, viu? Boa noite, já é boa noite a todas e todos que estão. Eu sou Eliette Gonçalves da Silva, né? Sou servidora da Universidade Federal da Bahia e hoje coordenadora de políticas sociais e antirracista do sindicato, onde terminamos agora há poucos meses a eleição com disputa muito forte e nós conseguimos mais uma vez reeleger toda a direção com muita dificuldade, com a força da CTB, com Rosa e todos os outros colegas que estavam lá ajudando, contribuindo para que a gente tivesse mais essa vitória. Também estamos... até me esqueci agora o que ia... E o que, menino? Pronto, da reitoria, isso. E estivemos também com a grande luta para reeleger o nosso primeiro reitor, porque ele foi reitor 8 anos, saiu, entrou o outro, mas o vice-reitor começou sorrateiramente, desde o início do mandato, ele fazer tudo para que o reitor não avançasse, tanto na administração como politicamente. E aí o reitor disse que não aguentava mais e não queria, apesar de ter direito do segundo mandato, se reeleger. Mas o vice, né, que é uma pessoa assim, que não merece, apesar de ser do partido, né, do nosso companheiro Lula, mas tem uma postura muito negativa dentro da universidade. Tanto que as urnas mostraram quem é a pessoa. Ele, para se inscrever para a candidatura a reitor, ele chegou como vice-reitor, chegou 4 horas da manhã, pelo fundo. O vice-reitor entrou pelo fundo da reitoria, porque tinha alguns alunos que depois da farra ia para lá, que apoiava o outro candidato a reitor. Foram 4 candidaturas à reitoria da Universidade Federal da Bahia. É a primeira vez assim, uma disputa muito desleal e muito forte. E a gente teve que trabalhar bastante, né? Eu sou servidora do Hospital Universitário, né, há mais de 38 anos. E nós tivemos que chegar lá. Nossa urna abre 6 horas da manhã. E nós tivemos que chegar lá às 5 horas da manhã. Viramos à noite, após de dois dias de eleição dos hospitais. São 2 dias e os hospitais começam 6 horas. 2 dias e saímos de lá e fomos contar o voto. E aí diziam assim, olha, até uma colega que tem 75 anos e está em Brasília no Comando Nacional, estamos em greve também. Greve nacional há mais de 2 meses já, que nós estamos querendo que essa greve, né, nós, enquanto sindicato, quanto a SUFBA sindicato, né, já mandamos, é o 3º comando de greve que nós fazemos e pedimos para sair, porque
estamos prejudicando, achamos que estamos prejudicando a eleição do nosso presidente, né? Já o que o presidente pode fazer, já fez, porque já passou o prazo. Então, tem a nacional, não é só do partido do presidente. Então, tem outros e tem alguns servidores novos que não têm... Fechando. Que não tem o nosso entendimento. E aí, essa greve está assim, se alastrando e a gente querendo que essa greve termine, inclusive para não prejudicar a nossa eleição de eleger o nosso presidente Lula e toda a bancada que está ligada à base para que a gente fortaleça essa vitória que será nossa, né? O resultado da UFBA, que o resultado da UFBA foi mais de 8.000 votos para o candidato João Carlos Salles, né? E o outro teve 3.000 votos. Fechando. O terceiro teve 300, os outros todos tiveram o voto mais lá embaixo. A esmagadora e a maioria dos votos, além de ser nós, nós técnicos administrativos, foi a de estudante, que disseram que estudante estavam todos com o vice-reitor, mas as urnas mostraram. Então, reelegemos João Salles, o primeiro reitor da Universidade Federal da Bahia, eleito pela nova lei do Ministério da Educação. A eleição direta para reitor. Obrigada.